Se você não acompanhar o digital, se você não acompanhar as mídias, você fica para trás. Você sempre precisa se atualizar. Não ignore isso, que isso é muito importante. Igual muita gente ignorava o Pix. O Pix, eu não, meu negócio é só dinheiro. Não, hoje, gente, você tem que entender que um dia não terá mais dinheiro físico. O dinheiro, ele será digital. Então você precisa acompanhar o mundo digital. Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para Você. E a minha convidada de hoje, gente, é uma expert em marketing digital e ela vai trazer muito conteúdo aqui para vocês. Além de ser uma mulher muito temente a Deus, conexão com o Senhor. Então ela vai trazer aqui para nós um conteúdo diferenciado hoje. Mas antes de mais nada, curte, compartilha e comenta. Fala o que você achou desse episódio. Então, Ju, seja muito bem-vindos. Muito obrigada, Vi, pelo convite. Estou muito feliz e muito honrada de estar aqui. Gratidão. Então, conta para nós quem é a Juliana. Juliana, ela é cristã, filha, amada, esposa, estrategista digital em lançamentos, gestora de um portal, né, que é o Portal Cantares, e da agência Genuíno Artistas, empreendedora, cantora, adoradora. Se eu for falar eu esqueci de falar isso, adoradora, hein? E hoje você vai dar uma palhinha aqui para nós, né? Vamos, com certeza. Então, Ju, conta para nós aí sobre a sua trajetória, da onde que você saiu e é para você chegar onde você está hoje. Eu vou dar uma resumida, né, que assim, a história é bem longa. Bom, de início, eu comecei como social media, né, e inclusive eu fui social media da Viviane, né, Vi? Você pode falar um pouquinho? Eu considero que você é minha social media, porque sempre que eu preciso de um help... Com certeza, com certeza. Comecei como social media, depois, ao longo, né, da jornada... Ô Ju, uma coisa que é importante, né? A gente fala social media como se fosse um negócio simples, né? É uma profissão nova. O que é uma social media, para quem não sabe? Social media é uma gestora de redes sociais, é uma estrategista, né? Você cuida das redes sociais, né? Você é uma estrategista onde ensina você a se posicionar nas redes sociais, como postar, né? Então é uma estratégia por trás das mídias. Então você não caminha sozinho através de um gestor das redes sociais. Muito bom. E daí você começou no marketing digital aí, como social media. Mas antes disso, quem era a Juliana? Antes disso, eu até vim falando hoje com o rapaz no Uber, né? Que a gente veio conversando ao longo da trajetória, né? Antes de tudo, né? Comecei, sou formada em RH, né, estudei, só que eu nunca trabalhei na área, todo mundo me pergunta isso, nunca trabalhei. Os dois... Mas você é de São Paulo, como é que sou é? Sou mineira. Mineiro, né? Sou mineira, sou de Minas, meus pais são mineiros, sou de uma família simples, né, cristã, né, e depois eu vim para São Paulo, e aí eu me formei em recursos humanos, e nessa longa trajetória eu não trabalhei na área. Aí vem o X da questão, né? Não trabalhei na área. E como que foi essa trajetória sua? Como que você chegou aqui em São Paulo? Como que foi? Conta pra nós. Então, vamos lá. É um pouco bem longa, mas eu vou diminuir aqui a história. Eu morava em Belo Horizonte, sou nascida em Belo Horizonte, e quis vir pra cá, né? E eu falei pro meu pai, eu quero ir pra São Paulo. E aí vim, né, conheci uma amiga, morei com essa amiga há muitos anos, inclusive ela não está hoje entre nós. Foi uma amiga que me ajudou muito ao longo dessa jornada, que eu estou aqui há 15 anos, né, em São Paulo. E essa amiga me ajudou muito e foi aonde eu comecei a trabalhar como empregada doméstica. Né? Eu trabalhei muito tempo como empregada doméstica. Eu vim até falando com vocês, que eu falei que eu vim falando com um rapaz no Uber, que eu era empregada doméstica. Lavava o banheiro, não tem vergonha, porque é uma profissão digna, né? Eu honro as empregadas domésticas, faxineiras, porque é um trabalho digno. E eu achava que eu ia viver só de faxina. Minhas amigas até falavam, Juliana, você vai ficar só vivendo, trabalhando de faxina? Eu pensava, olha a minha cabeça. Eu pensava que eu ia arrumar uma mulher bem rica, sabe essas madames? Eu falava, eu vou arrumar uma mulher madame, bem chique,
que tenha muito dinheiro e eu limpe a casa dela e ela me pague bem. Essa era A sua mente era limitada, era né? limitada. Era o que Nunca você imaginei. enxergava, né? Nunca imaginei estar aqui hoje. Nunca imaginei estar onde eu estou hoje, né? Tantas coisas aconteceu, mas eu comecei mesmo como faxineira, empregada doméstica. E daí, como que foi essa virada aí? A virada foi. Chegou a pandemia, eu trabalhei numa casa há 5 anos, inclusive ela é uma grande amiga, uma grande amiga, beijo, Gelma. Ela hoje se encontra nos Estados Unidos, ela é pastora. E eu trabalhei para ela há 5 anos nessa casa. E chegou na pandemia. Ela falou, Ju, eu vou precisar ir para os Estados Unidos fazer essa viagem. E logo na pandemia ela precisou viajar e ela me mandou embora. Sendo que ela não queria, né? Porque ela não escolheu, mas era a situação daquele momento. Ela falou, Juliana, eu não vou conseguir mais ficar aqui no Brasil, eu vou ter que ir para os Estados Unidos resolver algumas coisas, inclusive ela está lá ainda. E eu saí. E aí eu falei, e agora? Eu tô sem emprego, sem nada. Eu falei, o que eu vou fazer agora? E foi quando eu decidi, né, pesquisar na internet o que eu poderia fazer. Então eu comecei a pesquisar, porque eu sou dessas, tá? Eu vou lá, pesquiso e comecei como afiliada. E aí eu estudando... E o que é afiliado? Um afiliado faz? Um afiliado, supondo, nós temos um produto da Viviane, vou dar um exemplo da Viviane, né, que ela é a porta-voz aqui. Nós pegamos o produto da Viviane, né, uma mentoria da Viviane, e eu me afilio ao produto dela e eu vendo o produto dela e eu ganho a comissão que ela me proporciona de 10, 20% desse produto. Então eu vendo o seu produto, né, que é a sua mentoria, então eu ganho a comissão referente às vendas que eu faço. Muito bom. Isso é uma profissão muita Muito gente boa. fazendo dinheiro com isso. Porque tem aí a Hotmart, a Eduz, né? O KiwiFi. São várias plataformas que vendem cursos digitais e você pode se afiliar e fazer dinheiro oferecendo esse curso para as pessoas e você ganha um percentual por estar vendendo esse curso para as pessoas. Quando você envia o link para a pessoa compra através do seu link, você ganha a sua comissão, já cai automaticamente. E isso tudo digitalmente, viu, gente? Exatamente. E não só curso, né? Tem vários tem tipos produtos de produtos, físicos, infoprodutos, produtos físicos que você pode vender, você pode se afiliar. Tem o Marketplace também, que hoje, né, tem crescido muito. E eu falo assim, se você não acompanhar o digital, se você não acompanhar as mídias, você fica para trás. Você sempre precisa se atualizar. Não ignore isso, que isso é muito importante. Igual muita gente ignorava o Pix. O Pix, eu não, meu negócio é só dinheiro. Não, hoje, gente, você tem que entender que um dia não terá mais dinheiro físico. O dinheiro, ele será digital. Então, você precisa acompanhar o mundo digital. Se você não acompanhar... O desenvolvimento do mundo, né? O desenvolvimento. Igual hoje nós trabalhamos com a IA. Eu gosto muito, porque é uma ferramenta maravilhosa, só que assim, tudo tem limite, né? O que é IA? IA é inteligência artificial, né? Você pode criar várias coisas, inúmeras coisas. Você pode escrever um e-book só colocando as informações, uma legenda, um livro, um vídeo, uma imagem você pode criar, enfim, uma foto, você pode transformar essa foto através de uma inteligência artificial. E isso está acontecendo muito hoje, né? Muito, tem que tomar até muito cuidado, porque a gente hoje, você entra aí nas redes sociais, tem vídeos lá que se fala, nossa, que absurdo, e aquilo não é real. Exatamente. É feito pela inteligência artificial. Tem que ter muita atenção, gente, porque assim, tudo que hoje tem, né, que Deus deu inteligência ao homem para desenvolver isso, só que nós temos que tomar cuidado, porque também tem gente que usa isso para a maldade, né? Infelizmente. E daí, depois disso, você era uma social media. Nesse processo que você saiu aí da empresa, como foi para afiliada, daí depois você já foi para social media, como que foi? Aí eu comecei a estudar social media, inclusive me formei com a formação da Keila Neves, né? Que é uma das... hoje não é mais, mas ela foi a social media do Pablo. E depois também me fiz a mentoria do Pablo, né? Que eu acho que foi nesse percurso aí que a gente se conheceu, onde eu fiz o PLD, né? Que são as 12 profissões do digital, que ali eu aprendi também sobre tráfego pago, produção de conteúdo, sobre lançamento, né?
quem quer lançar o seu produto, o seu infoproduto, mentorias, enfim. Branding, né? Isso, Copy. copy, E aí, tudo fala, isso. tem muitas profissões novas aí Do que as digital, pessoas não conhecem ainda, é né? verdade. Filmmaker também, que é uma profissão hoje que dá muita credibilidade para as pessoas, né? Porque mostra muitos bastidores, é algo assim que traz muita qualidade, né, para os empresários. Os influenciadores hoje, né, empresários que estão aí no marketing digital, normalmente andam com filmmaker, né? Verdade. Então, hoje, a procura por filmmaker é muito grande, né? É verdade. Então, a procura por profissionais dessa área digital cresceu muito, né? Muito, muito. Então, é interessante, se você não conhece essa área, pesquise, porque tem muita informação aí nas redes sociais, YouTube, no Google. De graça, não precisa pagar nada. É só você acessar lá que você terá muitas informações gratuitas. E às vezes você fala, mas de graça eu não consigo, porque lá o conteúdo ele não está numa ordem cronológica, né? Então, muitas das vezes tem muito profissional aí oferecendo curso por valores bem acessíveis que pode fazer aí te ajudar numa transição de carreira. É verdade. Inclusive, eu até falei para a Vi, né, que eu estou lançando o meu método Desbloqueio Viral, que são 3 aulas. Gente, é 3 aulas. 3 aulas rápidas, onde você pode acessar assistindo essas 3 aulas. E dentro dessas 3 aulas, o que você vai aprender? Você vai aprender como perder o medo e gravar um bom vídeo. Como você contar uma história, que é um storytelling. Se você não contar uma história, você não vende o produto. E como você produzir um conteúdo. Né? Um conteúdo viral. E você né? sabe... Saber organizar o conteúdo. Porque às vezes a pessoa, produzir conteúdo. Não, precisa ser organizado. Precisa ter um planejamento, uma estrutura, né? Uma estrutura. Terça-feira eu faço o quê? Quarta-feira eu gravo o quê? Então, você precisa ser organizado, não é bagunçado. E, na verdade, você precisa entender também como que funciona, né, o algoritmo, da onde você está postando. Porque muitas das vezes você está postando ali e ele não está entregando. Por quê? Porque você não está sabendo trabalhar da forma que ele entende que é a melhor forma, né? Porque a gente trabalha para ele, né? Exatamente. Eu sempre falo que cada plataforma, eu falo isso para todos os clientes, né? Porque às vezes você acha que o YouTube é igual ao Instagram. Não, cada plataforma trabalha diferente. O YouTube, ele tem as suas regras. Supondo, vou falar rápido, né? O YouTube, todos os dias, naquele mesmo horário, você precisa postar. É naquele mesmo horário. O Instagram não. O Instagram já trabalha totalmente diferente, né? Ele já tem as lives, ele já tem os Reels, né, que é um formato muito bom, que a entrega é maior, porque muita gente acha que é só um post, às vezes um post estático ele não entrega tanto. Então depende da estratégia e depende também do formato que ele entrega. Então o alcance hoje maior é o Reels, né? Eu sempre falo que é o Reels. Hoje a entrega é do Reels. E nos primeiros, eu sempre falo, os 3 primeiros segundos, para chamar a atenção, precisa ter um gancho aí. Se você for falar a primeira coisa, oi, tudo bem? Esquece. Já foi o vídeo. É sempre chamar a atenção nos 3 primeiros segundos, prender a atenção até no meio do vídeo e chamar ela até o final, que isso aí é a retenção. E eu sempre falo o quê? A moeda da internet mais preciosa hoje é o quê, Vi? A moeda mais... É o tempo, né? A visualização, né? Não é. Você acredita não? Que não é? Não. A moeda mais preciosa da internet é a atenção. Verdade. Atenção. Se você não tiver a atenção da pessoa que está te assistindo, já era. E ali, é isso que eu falo, que é a retenção. Se você chamar a atenção dela, segurar ela naquele vídeo, naquele post que você fazer, já era. Então, isso é muito interessante, né? Entender como que funciona o por trás, né? Exatamente. Porque muitas das vezes ali você está usando e não está sabendo. E eu vou falar para vocês, eu ainda estou aprendendo muito, que tem muita coisa aí que eu não sei. Mas conversando, né, e com os profissionais certos, a gente sabe qual o caminho a seguir, né? É verdade. Então, é muito interessante essa parte de você prender a atenção, né, nos primeiros 3 segundos. Se você fosse gravar um vídeo para chamar o pessoal para assistir o podcast, como você faria? Ensina o pessoal aí na prática, como que você faria? Bora lá, é na prática, né? E é ao vivo, Hoje, aqui no Palmas para Você, nós vamos falar de estratégias específicas
específicas que eu tenho certeza que você não pode perder. Esse é o gancho para prender a atenção. E daí, depois disso, você Isso, entendeu? joga Aí o conteúdo para exatamente, ter a exatamente, retenção, né? Que a isso, retenção é você conseguir prender a pessoa naquele vídeo pelo tempo que ele vai isso. estar Exatamente. aparecendo, Quando né? eu falei hoje, aí a pessoa, hoje? É hoje, entendeu? Hoje quando? Aí a pessoa já chamei a atenção do público, entendeu? E aí vai até o final do vídeo. E isso é uma das estratégias. Uma das, porque são várias. Tem testes, né, que a gente tem que fazer, porque não tem a estratégia certinha. É tudo teste, gente, é testando. Muito bom. E daí, da social media, você começou? Então, da social media, né, eu vim caminhando. E durante um percurso, eu comecei a trabalhar, né, como assessoria. Assessoria para uma apresentadora de TV, que é a Tícia, né? Um grande beijo, Tícia. Que, assim, a Tícia é uma pessoa maravilhosa, uma apresentadora, né? Tem um grande carinho, inclusive ela é minha amiga, né, pessoal. Por mais que hoje a gente não esteja trabalhando juntas, mas ela tem a gente vinculou, né, um grande carinho. Verdade. E daí, depois dessa assessoria... E aí eu comecei, né, nessa carreira aí de assessoria durante 2 anos, né? 2 anos. E fiz algumas produções, né, ajudando ela. Porque assim, eu trabalhava como assessoria, mas fazia muitas coisas, né? Cuidava da agenda, fazia trabalho de filmmaker, edições, enfim. E também fiz produções de alguns programas dela. Ela tem um programa, né? E tem vários convidados, e ali você conseguiu gerar um network muito... Muito bom, muito bom. E depois, conta mais. Então, gente, durante esse percurso aí, eu recebi um convite, né? Recebi um convite para sendo indicada como produtora de TV e produtora produtora, né? E eu fui indicada pelo Prêmio Promessa Gospel. Um grande abraço ao Marildo, que é um grande amigo. E eu achei que eu não ia receber esse prêmio. E graças a Deus conseguimos através das votações. Eu agradeço a todos que me ajudaram nessa votação. E o que é o Promessa Gospel? O que é esse Gospel prêmio? É um evento para cantores gospels, produtora, tudo que envolve o mundo gospel, né? Cantores, produtores, gravadoras. E lá você é indicado a um prêmio, né? Lá teve cantores, teve produtores, gravadoras, portais, inclusive o meu parceiro, o Alex, um grande abraço, Alex, que hoje eu tenho uma parceria, nós nos conectamos lá e hoje eu faço a parceria com ele, né, no Portal Cantares e na Agência Genuíno. E, assim, é um trabalho maravilhoso, onde nós agenciamos, né, cantores, né, a área toda assim artística, né, e o Portal Cantares é um portal de comunicação cristão, onde lá fala tudo sobre o mundo cristão. Muito bom. E você também é cantora cristã, né, que você estava contando aí para nós. Canto também, gente, eu adoro a Deus, adoro a Deus. Dá uma palhinha para nós aí. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Glória a Deus. Daquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda minha história,
ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Glória a Deus. Nossa, não tem como não ser tocada. É um negócio que entra mesmo na alma, né? A gente sente a presença de Deus nesse lugar. Como é bom louvar a Deus, né? O quanto a gente levanta, né, a energia do ambiente, a casa. Então, muitas das vezes, se você estiver triste, vai lá, coloca um louvor e começa a louvar a Deus, que a tua casa, o ambiente vai ser transformado. Porque o poder da adoração, né, de você louvar, de você se conectar, porque você canta de alma. Você sente, então, isso vem e penetra, né? É assim, você sente o poder de Deus, a conexão com o alto. Isso... eu sempre falo, né, que não é questão de, eu canto bem ou não canto, é como você está adorando, como que você está entregando isso, né? Porque não é sobre o dom de louvar, é sobre a adoração, é sobre você entregar o melhor, porque hoje tem muita gente que canta, mas e a adoração? Fica onde? Tá longe. Cantar por cantar, né? Você tem que sentir o que você tá cantando, né? Exatamente. E é isso. E quando eu louvo, gente, é assim, é algo que eu não tenho explicação, eu me entrego, assim, parece que Deus está na minha frente, é como se a Viviane não tivesse ali, tivesse Deus sentado, então eu sempre, sabe, é isso que eu faço na hora da minha adoração, assim, quando eu louvo. Louvado seja Deus, né? Lindo demais. E daí você ganhou esse prêmio, e depois qual foi o próximo passo aí? Qual o próximo projeto? Então, o próximo projeto agora é... Como eu disse, né, eu até tinha falado para vir sobre isso, que eu canto, né, louvo, e estava, né, coloquei agora no passado, estava, porque agora a gente já vai colocar aí, fazer um plano de ação, né, porque eu tô aqui, já fico lá, Ju, vamos fazer plano de ação. Exatamente. Aonde você tá, onde você quer chegar e vamos traçar isso. Agora eu quero começar, né, a gravar meus hinos, colocar lá no YouTube, fazer um canal oficial de louvor e adoração com a Juliana Ribeiro, isso não vai mais ficar na gaveta. Pra quando que vai começar? Pra quando? Pra ontem. Não, pra ontem não dá. Não dá, pra hoje. Data, lembra? Dia, mês e ano. Qual a data, o dia, o mês e o ano? Gente, vamos colocar essa data a partir de 1º de julho. Glória a Deus. Aí, ó. 1º de julho. Tá aí, hein? E a coach dela tá aqui pra cobrar, hein, gente? Ela fica no pé, gente. Isso é verdade, viu? Ju, você fez? Não, fez tal tarefa? E é assim. Então, esse plano, eu não vou mais... Eu falei pra Deus que eu não vou mais deixar esse ministério parado, porque vidas precisam ser alcançadas, vidas estão morrendo, né? Jesus está voltando, gente, não tem como não dizer, Jesus está voltando, os sinais estão aí, então nós precisamos fazer a obra e levar o evangelho. Jesus disse, ide e pregai o evangelho, né, a toda criatura. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que levar o reino. Então, dia 1º de junho aí já tem o canal. E daí você passa pra gente, que eu vou divulgar lá pro pessoal te seguir. Vou começar. E tenho planos também de gravações aí profissionais. Muito bom. E daí você, com esse projeto desse canal, e qual que são os outros projetos? Que você tá aí trabalhando numa outra vertente agora, né? Que você contou um pouquinho aqui pra mim nos bastidores. Então, como eu falei, estou como estrategista de lançamentos, né? E lançando agora, montando a minha esteira de produtos, como eu falei que eu estou lançando também o método viral, né? E também trabalhando no Portal Cantares e a Agência Genuíno, onde nós promovemos os cantores independentes, nós trabalhamos também cantores artistas, né? Posicionando eles nas redes sociais, fazendo toda a assessoria, tanto de mídia social e de assessoria de imprensa. Nossa, muito bom, Ju. Nossa, muito lindo, né? Ver essa transformação, essa mudança, né? Que quando nós trabalhamos, né, no seu processo, tinha muita crença limitante, né? Muita. E isso te paralisava, porque você não conseguia enxergar o potencial que você tinha para poder entregar tudo que você tinha, porque você estava ali com a tua visão tapada, né? Tinha escamas nos teus olhos, né?
Isso que você está falando é muita verdade, é que eu também não levava muito a sério. Lembra quando você falava, Ju, tinha etapas, né, que a gente conversava, que ela falava, Ju, você precisa se posicionar, né? Você tem um potencial muito grande, só que eu mesmo não via. E eu falo para você que se enxerga dessa forma, você precisa trabalhar isso. Precisa trabalhar. E são processos, tá? Não é do dia para noite, não. Isso foi trabalhado, a Viviane sabe disso. É um processo que você precisa trabalhar respeitando o seu processo, mas evoluindo, né? Porque às vezes a pessoa dá desculpa, ai, eu tenho medo, ai, eu não vou crescer. Não, você precisa se posicionar. É se posicionar e ir em frente e a respeitar os processos, que você vai chegar ao lugar devido, ao lugar que você almeja. Só que você precisa se mover. E entender que Entrar em ação. é muito importante. Quando você diz não para o outro, você está dizendo sim para você e para sua família. Exatamente. Essa palavra não, né? Às vezes a gente fica com medo de dizer não, mas é importante, né? Porque nem tudo, até Deus conosco, quando ele trata os filhos, ele não diz sim tudo para o que a gente quer. Deus diz sim tudo para o que você quer? Não. Então você precisa entender a mesma coisa. O seu filho, quando ele pede você alguma coisa, você vai dizer sim para ele em tudo? Não. Então você precisa entender que existe o sim e existe o não. E o não, às vezes a gente quer dizer para alguém, né? Até para mim era difícil fazer isso, né? Trabalhar isso, dizer não. Eu queria dizer sim para tudo, não. E a gente não, você não queria dizer, você dizia eu sem dizia, querer, né? Verdade. E aí para mim era difícil. E como era para você dizer sim para aquilo que você queria dizer não? Como que você ficava? Nossa, ficava mal, gente, mal. Às vezes eu falava, não queria fazer, mas eu queria sim para agradar a pessoa e eu ficava, eu tenho que fazer, sabe? Sempre por dentro, martirizando, é horrível isso. Então você precisa se posicionar, é não, não e ponto. Acabou, e quando decidido. você mudou isso, como foi essa virada de chave para você? Quando foi a primeira vez que você conseguiu dizer um não, que você foi assim com medo, mas você falou? Nossa, é diferente, gente. É diferente que você fala, eu consegui me posicionar. E não fica aquele pensamento de martirizando, por que eu disse não? Não. A culpa, né? A culpa, exatamente, essa é a palavra. Não fica aquela culpa, aquela tristeza. Não, eu me posicionei, não posso, não. É libertador, né? Essa é a palavra. É libertador quando você diz não naquele momento que você, sabe? Que você precisa, que você quer dizer isso. Aquele não. Porque eu falo assim, quantas vezes você vai num lugar que você não queria ir e você vai para agradar o outro? Verdade. Isso ou você muito. Faz algo por alguém que você às vezes nem podia fazer. Você deixa, às vezes eu falo muito que a pessoa tira o cobertor de casa para cobrir o de fora. É verdade. Então você não disse não lá e daí você arruma uma confusão em casa, às vezes com seu esposo, com alguém, com seus filhos. Então, quantas vezes você faz isso e você se prejudica querendo agradar o outro e depois você nem agradou? Verdade. Então, o quanto que isso é desafiador. Então, o posicionamento, ele é muito importante com relação a isso. Quando você tiver que dizer não, começa a treinar. Fala com o espelho, diga não pro espelho. Não, lembra da pessoa que sempre tá pedindo as coisas para você e você quer falar não para ela, vai treinando no espelho. Quando ela chegar, fala, não. Por quê? É porque eu tenho isso e isso. E às vezes, muitas vezes, você não precisa nem dar explicação. Dar explicação. Porque nem tudo a gente precisa dar explicação. Que às vezes a pessoa fala não e quer tentar se explicar. Não, quem te conhece, quem conhece você, não precisa de você dar explicação, né? Porque aquele não já está definido. Muito bom, né? E é libertador, né? É libertador. Eu falo, são camadas, né, que a gente vai trabalhando, vai se curando, ao longo do tempo, vai aprendendo, vai eliminando as crenças limitantes, né, os bloqueios. Eu falo assim, as camadas invisíveis, aí as dores invisíveis que a gente não consegue, né, entender. Que tem muita coisa, às vezes, que você fala assim, eu quero fazer algo, mas eu não sei o que está me impedindo. E fala assim, quando você se limpa, você consegue enxergar essa dor invisível, é libertador, né, Ju? É libertador. E as crenças limitantes somos nós mesmos porque quando fala de crença é o que você acredita, né? Porque a própria palavra, quando Deus criou o mundo, ele disse haja, e foi através da palavra, e nossa palavra tem poder. Então tudo que você falar de positivo, você atrai, né?
Então, E de negativo e também. de negativo também. Então, você tem que tomar cuidado no que você fala, né? Eu sempre, todo dia, acordo e esse exercício foi a Viviane que me ensinou, né? Antes de tudo. Foi a Viviane que me ensinou. Acordar pela manhã e falar palavras positivas. Eu sou abundante, eu sou uma mulher de sucesso, eu sou uma mulher empresária, eu sou inteligente, eu sou uma mulher sábia, eu sou uma mulher que edifico. Então você sempre fala Nossa, isso. Ju, é lindo ver você falando isso, porque eu lembro do começo do processo, quando eu falava pra você, eu sou uma mulher empresária. E Era você não bem assim, sentia. né? E agora eu vejo você aí falando, eu sou uma empresária de sucesso. Eu sou linda. Então, eu falo assim, quantas coisas que foi gerada na vida que te impedem de seguir. Porque muitas das vezes você foi falado, por exemplo, eu ouvi muito, você é inteligente pra burro. E o que ficou na minha cabeça? Eu sou burra. A inteligência saiu fora. E assim, não era maldade, mas era algo que eu ouvi muito. E daí eu tive que mudar esse drive. Não, eu sou inteligente. E às vezes, outro dia eu ouvi essa frase. Ah, você é inteligente, babu. Falei, não, eu sou inteligente porque eu sou inteligente mesmo. Então, eu já não Exato. tenho mais esse bloqueio. Esse drive eu já mudei. E é muito interessante quando as pessoas falam, né? Ah, eu vou correr atrás. Eu não corro atrás, eu vou em busca. Porque quem vai atrás sempre Só está fica atrás. atrás, né? E eu não Nunca quero para mais e isso se pra cansa. mim. Quando você corre, você nunca se cansa. Você se cansa, né? Então a gente não corre, né? Né? E você vai A gente faz mudando. acontecer Eu falo os assim. drives, né? Exatamente. Os E assim, a pensamentos. gente tem o cérebro, né? E eu falo assim, quando você entende o teu cérebro e como que ele funciona, e quando você dá os comandos certos para ele, hoje tá até mais fácil, porque com a inteligência artificial, você tem lá que dá os comandos para ela e as pessoas estão entendendo como é que funciona. E o que é a inteligência artificial? Nada mais é que um ser humano que criou alguém com um cérebro, né? Tipo, através do que é os pensamentos da gente. Que é um robô, né? É um robô. Mas foi aqui, quem foi colocando? Foi colocando informação nele do quê? ser Do humano. ser humano. Exatamente. Então, a gente tem um potencial que muitas das vezes a gente não enxerga. E o outro olha para você e fala, você tem esse potencial. E você fala, será? E eu vi esse potencial em você. E você não enxergava esse potencial. Então, mas vamos trabalhar isso, vamos olhar para isso e vamos mudar isso. Nossa, eu sou grata a Deus, assim, olhando para Vi. Veio, assim, um filme, né? Das nossas sessões, assim, que realmente era isso mesmo. Eu não vi, ela falava, eu não via essa Juliana. E ela plantou, né? Ela plantou, ela semeou e hoje ela tá vendo o resultado do trabalho, né? Da semente que ela plantou lá. E o importante é isso, né, Ju? Nós fizemos um trabalho junto, foi plantada uma sementinha, mas o que você fez? Você foi lá e cultivou ela. Você regou, você colocou. Por mais que foi o processo e eu lento, falo assim, né? e a gente tem que entender que cada semente tem um tempo certo. Exatamente. Então tem semente que nasce com meses, tem semente que é anos para dar fruto, e cada semente é um tipo. E tá tudo bem. Mas o importante é você evoluir, nem que seja devagarzinho, mas você vai mudando. A questão é você continuar sempre do mesmo jeito e querendo outras coisas. Porque se você faz as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Se você busca resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. É isso aí. Ambientes diferentes, Ju, pessoas diferentes, lugares diferentes. Isso é muito importante, né? Novas pessoas, novos lugares, novas ideias, e novas ações e novos resultados. Quer ter resultado diferente? Começa a mudar. As pessoas que você está convivendo, as mesas que você está sentando, com quem é que você está convivendo? É gente que fica ali falando mal da vida dos outros, cuidando da vida dos outros, fazendo fofoca? Você acha que você vai prosperar nessa mesa? É difícil. Agora, os lugares. Qual é o lugar que você frequenta? Como é a energia desse lugar? Como que é esse ambiente? Ele te traz alegria? Ele te deixa bem? Ele te faz evoluir, ter vontade de conseguir novas coisas? Então tá, novas pessoas, novas ideias, novos lugares. O que te traz? Novas pessoas, novos lugares. Vai te trazer novos resultados. Com novas ideias. Com novas ideias, você vai ter novas ações. Com novas ações, novos resultados. Então, isso muda tudo. E é um ciclo. Você sempre fazendo isso. E tipo, tá um tempo sentando naquela mesa, tá vendo que não tá indo?
Vai mudando de Muda mesa, vai porque mudando a de mesa mesa. é sempre, que eu aprendi, né? Toda mesa você precisa sentar para ouvir, né? Você começou a aprender coisas novas, é legal. Já tá falando da mesma coisa, já pode pular de mesa, né? Ou você também... e o ideal mesmo é você estar em mesa aonde você é a que sabe menos. Porque daí você tá ali, e ó, só buscando consumindo, isso, né? Exatamente. Agora, Você vai crescer mais. e assim, a gente tem que transbordar, a gente tem que estar em mesas que a gente vai ajudar sim, mas essa mesa, se você ficar sempre, você não evolui. Exatamente. Vai ter o tempo determinado de você falar, agora é hora de eu sair. Né? Tudo há um tempo determinado debaixo dos céus. É isso aí. Nossa, Ju, amando falar com você aqui, mas o nosso tempo. Me fala, Ju, me deixa aqui um recado para o pessoal que está nos assistindo, um recado final. Qual é o seu recado? Gente, antes de eu agradecer, né? Eu quero deixar para você não desistir dos seus sonhos, não desistir dos seus objetivos, por mais que seja a sua situação, que eu não sei, mas Deus sabe. Não desista dos seus sonhos, foque, né? Sente em mesas diferentes, se conecte com pessoas diferentes e eu tenho certeza que você terá ótimos resultados. E busque a Deus em primeiro lugar, pois se Deus não estiver no centro, nada acontece, tá? É isso aí, gente. E estamos aqui terminando mais um Palmas para você e palmas para a Ju aqui que fez uma entrega maravilhosa para nós. Gostei tanto. Aqui e a gente quase que não gosta de conversar, né? Então o negócio vai embora. Que aqui a gente nas sessões nossas que era para ser 1h30 durava 3 horas. É verdade. Quando não durava mais, né? É verdade. Então palmas para você que está aí nos assistindo e aprendendo e sendo transformado junto com a gente. Palmas para Deus que esteve aqui com nós o tempo todo e nos fez instrumentos de transformação aqui hoje. Glória a Deus. Então, espero você, curta, compartilha, comenta o que você achou desse episódio e o que você acha que a gente precisa estar fazendo, melhorando, que vai ser muito bem-vindo a sua opinião, o seu comentário para nós. E que Deus abençoe a sua vida e um grande beijo.